Se eu te perguntar como estão os seus valores, você vai pensar nos seus valores internos ou na quantia que você tem na sua conta bancária? E se eu te disser que os dois são sinônimos e a forma como você cuida deles e a forma como você enxerga eles vão determinar se você tem progresso ou não, se você tem estabilidade ou não. Essa é a energia, a reflexão que vem com a lua crescente em touro e vai permear a nossa semana do dia 5 ao dia 12 de fevereiro. Quer entender melhor? Então vem comigo. Eu sou Camila Olivetti e esse é o História do Céu. Toda semana eu venho aqui com as previsões conforme a mudança da lua, as fases. Eu tentei fazer na semana gregoriana, de segunda a domingo, mas o meu ritmo é astrológico, né? A lua é quem determina aqui de uma forma mais enfática as energias, né? Porque ela vai trazendo essa modulação emocional, as nossas necessidades. Então, bora lá, né? Ver e trazer as consciências dos nossos dias conforme estas fases lunares. E nós chegamos na lua crescente, dentro da lunação de Aquário, né? A lua crescente é um momento de alimentar, um momento de nutrir. E eu comecei falando de valores, porque essa lua crescente acontece no signo de Touro, há exatamente 16 graus, foi no dia 5/2, às 5 horas da manhã. Tá? E uma lua crescente em Touro vai falar da nutrição, do alimento, do cuidado que nós temos com os nossos valores. E valor, gente, é aquilo que é importante para a gente, que é valoroso, né? O que eu gosto e o que eu não gosto, quais são os meus recursos, o que eu tenho de valoroso dentro de mim e que eu compartilho com o mundo, né? E isso me retorna neste mundo que nós estamos, em formato de dinheiro, de renda, né? Então, o dinheiro é a representação dos nossos valores. E quando eu disse a forma como você está cuidando, nutrindo, é por conta da lua crescente, né? E a forma como você enxerga eles, a forma como você pensa sobre eles, é porque estamos na lunação de Aquário. E as ideias que nós temos vão fomentar o que nós dizemos sobre o dinheiro, sobre os nossos valores, aquilo que a gente acredita, quais são então as convicções, os conceitos pré-estabelecidos, né, as ideias pré-concebidas, ou seja, os pré-conceitos que você tem em relação aos seus valores. E aí? É bom, é uma semana da gente entender isso, né? E como estamos fomentando isso dentro da gente. Legal? Por quê? Porque é uma semana de desconstrução de algumas ideias fixas, de algumas convicções que nós temos em relação ao dinheiro, em relação ao sustento, em relação ao trabalho, né? A nossa produtividade. Observe aí em você qual é a mentalidade que você precisa mudar, porque essa lua crescente, ela é uma lua de desafio, né? O sol está em Aquário e a lua está em Touro. Então a forma como você pensa, a visão que você tem sobre o seu dinheiro, estas ideias que você tem sobre o seu dinheiro, é que vão determinar se ele vai ter progresso ou não. Aquário é o progresso, né? Aquário é as tecnologias que nós usamos para melhorar, para trazer conhecimento, para ampliar o nosso campo de visão, para que a gente tenha um alcance maior de tudo que a gente quer construir na nossa vida. Aquário é o compartilhamento. Tá? E está desafiado, né? Esse touro, então, está dizendo como você compartilha os seus valores, como você usa o seu dinheiro, como você investe os teus recursos, tá? E aí aqui é uma questão, então, de entender como você, então, alimenta isso, porque touro fala do sustento, né? Então, os teus valores,
te sustentam. Se você tem o valor da honestidade, do comprometimento, da justiça, enfim, qualquer valor que você tenha, ele é a base da sua sustentação moral, vamos dizer assim, tá? E aí você, compartilhando ele, tá? Você vai poder, então, gerar o seu sustento, gerar ali a renda que te é necessária, ou os recursos que te são necessários, não só os monetários, ok? Para que você se sustente na vida, para que você tenha estabilidade, né? Para que você tenha segurança, principalmente a segurança da matéria, a segurança de ter conforto, a segurança de conseguir desfrutar, né, da vida material, legal? E aí a gente fala que, quando fala de touro, fala de preservação, fala, então, de fertilidade, tá? E quando a gente tem uma quadratura ali, que é o caso da lua crescente, nós estamos num conflito, num desafio entre manter, preservar e compartilhar, em dividir, em espalhar, né? O aquário, ele rege o nosso sistema nervoso e ele rege também a nosso sistema circulatório, as veias que fazem a distribuição. Então é este compartilhamento da energia, tá? Então, e a circulação dela, e o dinheiro tem que circular, gente. Então, se você fica na preservação mal usada, vamos dizer assim, do apego, né, isso vai te gerar estagnação, você não vai conseguir ser fértil, você não vai conseguir espalhar as sementes, plantar, né, distribuir aquilo que você precisa colher depois. Legal? É uma visão aqui mais filosófica, vamos dizer assim, dessa lua crescente, mas leve estes conceitos aí para você, não é nem os conceitos, leve esta reflexão aí para você. Então, é uma lua que vai dizer, né, quais são as crenças, quais são as ideias, os pensamentos que você tem em respeito ao seu dinheiro. E hoje eu recebi de uma amiga muito querida, Ana Paula, da Oca da Ana, uma reflexão dizendo que nós precisamos prestar atenção na força que a gente está dando, ou para algumas crenças, para um modo distorcido de olhar para o dinheiro, né? Se o dinheiro ainda é um assunto tabu, se ele ainda, falar de dinheiro ainda gera desconforto, né? Você, inclusive, pensar em formas de gerar renda, em forma de ganhar mais dinheiro, em ser fértil, em ser útil no mundo, ainda vem regado de preconceitos mesmo, né, de ideias ali muito fixas, que vieram a partir de uma sociedade, a partir de um convívio que você tem, ou de informações que chegaram até você, que você não questionou, que você não refletiu sobre isso, o quanto faz com que a gente continue colocando o dinheiro como algo ruim, como algo sujo, como algo que não pode ser dito, como um assunto tabu que não pode ser conversado, e isso gera uma estagnação na nossa vida, na nossa prosperidade, no nosso uso do dinheiro. Tá? Então, não seja apegado, não seja improdutivo, porque essa lua crescente pede que nós mudemos a nossa mentalidade em relação aos nossos valores, legal? E principalmente, quebrar um padrão, romper com essas estruturas, né, antigas, arcaicas, ultrapassadas, olhar para o dinheiro e para os valores de uma forma diferente. Quando a gente fala de valores, aqui a gente está falando de vocação, dos dons, das habilidades, quais são as qualidades, as características que são valorosas em você, que são a sua vocação, para você transformar isso em trabalho e renda, legal? Então é uma mudança, porque temos uma conjunção dessa lua com o planeta Urano, que está ali em Touro, já há bastante tempo, pedindo para que a gente busque novas formas de produção, de trabalho, de lidar com a materialidade de uma forma nova,
com uma mente mais aberta, progressista, tá? Então é uma mudança para que haja esse progresso em nossas vidas, legal? Só que assim, essa mudança pode ser com você refletindo e se abrindo, né, para novas ideias, para novas formas, ou ela pode vir, se você fica no apego, se você fica na estagnação, pode vir através de imprevistos. O Urano aqui vai trazer um chacoalhão, né? O Urano, ele traz imprevisibilidade, ele traz a inconstância, porque precisa de mudança, né? Precisa trazer até um pouco de situações disruptivas, caóticas na nossa vida, para que a gente possa se mover, mas não precisa que o seu mundo vire de ponta cabeça, que a sua conta fique zerada, que você não consiga pagar as suas dívidas ou comprar as coisas que você deseja, né, para que você possa mudar então a sua visão e fazer diferente. Então vamos ficar atento, né? Mas de uma forma geral aqui, a gente pode dizer que uma semana aqui, para que você cresça, talvez hajam aí imprevistos, cortes, rupturas, né, algum tipo de mudança abrupta que venha na sua vida para que você possa olhar para o seu dinheiro. Legal? E aí, aqui também nós vamos precisar essa semana olhar quais são os investimentos ou como a gente está nessa dinâmica financeira em relação a projetos, a grupos, né, dentro das nossas relações com amigos. Então, observe aí que tem algum projeto na sua vida, tem algum empreendimento, ou algum investimento que você esteja fazendo junto com um grupo de pessoas, ou direcionado para um grupo de pessoas. Aqui a gente pode estar falando de divulgação, de uso das tecnologias, tá? Algum projeto aqui está precisando deste teu olhar, porque ele quer crescer, ele quer prosperar, tá? Mas para isso precisa ter uma mudança de mentalidade. A gente precisa aqui, eu acho que uma lua crescente que traz muito a consciência da lei do compartilhamento, né? Quando a gente fica no apego, no medo da escassez, no medo de perder, né? Na escassez, no medo de perder, aqui a gente acaba não prestando atenção o quanto a gente compartilha, o quanto o compartilhamento dos recursos, ele faz esse movimento, ele faz essa roda girar, né? Então, qualquer coisa que você compre, qualquer serviço que você use, quando a gente vai ao banheiro, né, você está compartilhando, porque você está usando ali a rede de esgoto, você está usando a água, você está usando papel higiênico, você está usando a luz do banheiro, o vaso sanitário que alguém comprou, e tudo isso é uma forma de estar compartilhando com quem? Com as pessoas que produziram esses bens, né, que fornecem esses bens. Então, para de se lamentar e de ficar chateado de ter que pagar conta, de ter que pagar boleto. Quando você paga uma conta de energia elétrica, é porque você utilizou ela, você tem o benefício, né, de ter este recurso à sua disposição, tá? Então, eu amo pagar minha internet para poder gravar os vídeos aqui, subir para o YouTube para vocês, né, fazer o meu trabalho. Então, comece a valorizar isso também e observar o compartilhamento e o quanto você pode, então, se engajar nisso. Legal? Para que o seu dinheiro circule e que ele cresça, que ele tenha prosperidade. Legal? E aí aqui nós temos algumas configurações, né? Nós podemos olhar aqui para Vênus, que é regente de Touro, e como regente de Touro, ela fala do que a gente gosta e do que a gente não gosta, do que é confortável e o que é desconfortável, do que nos é prazeroso ou não. E ela ingressou no signo de Áries no dia 4 de fevereiro. Tá? Ela muda essa energia para esse signo de impulsividade, de atitude, de iniciativa, né, de coragem. A Vênus em Áries, ela está falando de colocarmos a nossa vontade em ação, fazer escolhas, né, que estejam conectadas com a nossa vontade, com aquilo que a gente quer, poder tomar decisões por conta própria, ter aqui autonomia, liberdade,
né? Então aqui é muito do momento da gente pensar se a forma como você está direcionando as suas finanças estão te dando liberdade, está te dando autonomia, você está sendo responsável ali, inclusive, né, pela sua postura em relação ao seu financeiro. Nós temos a Vênus também num sentido de relações, tá? A gente pode olhar aqui essa lua crescente também num sentido de relacionamentos pessoais, de afetos, de trocas e vínculos afetivos. Então, tudo isso que eu falei sobre o dinheiro, você também pode. A nossa relação com o dinheiro, né, tem que ser tão valiosa e tão amorosa e tão respeitosa quanto a relação que a gente tem com as pessoas. E aí, né? O quanto das suas relações você realmente está ali valorizando e tendo, estando do seu lado, né? Sendo fiel a você, ao que você deseja construir, tanto na sua parte financeira quanto na sua parte afetiva. A Vênus está fazendo um sextil, ou seja, um aspecto colaborativo com o planeta Plutão, dizendo que agora já dá para encerrar algum ciclo aí que não esteja legal, trazendo transformação, trazendo regeneração, e o Plutão está em Aquário, falando de uma mudança das nossas posturas em relação às nossas finanças, em relação às pessoas com quem a gente troca, né, os nossos relacionamentos. Tá? Então, aqui também dizendo de um corte, de um afastamento, de um encerramento positivo. Então, tem algum projeto aí, algum grupo, né, aquela mesma pegada que eu falei do Sol em Aquário, aqui para o Plutão em Aquário, né, tem aí algum empreendimento que você está fazendo que precisa de ajustes e está favorecido por conta deste aspecto da Vênus com Plutão. Legal? É reformular aí, sabe? Atualizar aí a tua forma de lidar com os teus recursos. Essa Vênus vai ficar retrógrada ali no mês de março, tá? Ela vai ficar retrógrada em março, de março até abril. Mas por que eu já estou antecipando isso? Porque agora ela começa a passar pela área onde ela vai retrogradar. Então, perceba quais são as situações, né, os acontecimentos que vão se apresentar aqui neste mês de fevereiro para você, com essa Vênus em Áries, quais são as decisões, as escolhas que você faz, porque a Vênus nos ajuda a escolher de uma forma melhor, tá? E muito provavelmente, se você vai precisar reavaliar essas escolhas, então preste atenção aí, legal? Ou você escolhe agora, você decide agora, mas é algo que vai precisar ser retomado, vai precisar ser revisto ali em março, legal? E aqui nós temos também essa Lua em Touro fazendo um bom aspecto com Saturno e com Marte, né? E os dois também conversando bem entre si. E aqui está falando, então, de uma possibilidade, de uma capacidade que nós temos de lidar com os nossos recursos de uma forma mais responsável, legal? E com atitudes menos emocionais, menos impulsivas e menos direcionadas pelas situações do passado, pelas histórias que nós já vivemos. Marte ainda está retrógrado em Câncer, dizendo dessa revisão das nossas atitudes, das nossas decisões que tomamos no passado. Então, observa, né, como que você lidava com o dinheiro lá atrás, quais eram as escolhas que você fazia, quais foram as decisões que você teve que não funcionaram, ou que não foram maduras, responsáveis, e agora você está pronto para fazer diferente. Legal? A gente já tem essa responsabilidade de assumirmos aqui quais foram os erros, quais foram os desvios, quais foram os enganos, as ilusões nas quais nós nos metemos, para refazer essa história de uma forma diferente. Legal? E aí nós temos também um outro planeta saindo da retrogradação essa semana, foi no dia 4/2, um dia antes da Lua crescente, que é o planeta Júpiter. Ele está em Gêmeos, ficou retrógrado aí durante um bom tempo, ajudando a gente a repensar a nossa forma de pensar, né? As nossas ideias, os nossos pensamentos, as informações, os conteúdos que nós acessamos. Aqui também houve uma revisão
de assuntos burocráticos, de documentos, processos judiciais, tá? Tudo isso agora passa a se movimentar aí de uma forma, andar, né, por conta do final dessa retrogradação de Júpiter. E Júpiter é a justiça, né? Então que possamos também nos relacionarmos, porque Gêmeos também é um signo de relacionamento, de interação, de troca, né? Relacionarmos também de forma mais ética, de forma mais justa, sendo verdadeiros, né, nas nossas comunicações, na nossa forma de se expressar. Legal, meus amores? Essa é a energia dessa lua crescente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, comenta como está aí para você essa energia e compartilha, né? Bora entrar nessa energia de compartilhamento. Uma excelente semana de lua crescente em Touro para você, riqueza.